Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje estamos dando continuidade à gravação de mais um vídeo, desta vez o terceiro e último vídeo da modalidade Educação de Jovens e Adultos, popularmente conhecida como EJA. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Como anda a sua inteligência emocional? Como anda a minha inteligência emocional? E aí, inteligência emocional é a capacidade de identificar e de lidar com as emoções, bem como com os sentimentos pessoais e das outras pessoas. Ou seja, a inteligência emocional, ela ocorre mediante o processo de gerir as emoções, o processo de administrar, trazer equilíbrio para as emoções. E aí, mediante os estudos referentes ao tema inteligência emocional, nos deparamos com o estudioso Daniel Goleman. Ele que tem pesquisado, tem diversas pesquisas, tem feito diversas pesquisas referente ao tema inteligência emocional e podemos trazer para contextualizar o fato que a inteligência emocional é um assunto extremamente essencial, extremamente significativo e importante na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas como um todo. Por quê? Porque é por meio da inteligência emocional que passamos a conhecer as nossas próprias emoções. É por meio da inteligência emocional que passamos a conhecer as emoções das outras pessoas. É por meio da inteligência emocional que podemos estimar e controlar as nossas emoções. Entende? É por meio da inteligência emocional que podemos ajudar determinada pessoa a gerir, a controlar as suas emoções. É por meio da inteligência emocional que temos condição de nos automotivarmos, bem como motivarmos as outras pessoas. E é por meio da inteligência emocional que podemos desenvolver a empatia, ou seja, o ato de nos colocarmos no lugar do outro. Ainda é possível enfatizarmos, considerarmos a inteligência emocional mediante ao fato de sabermos nos relacionar de maneira interpessoal. Ou seja, é bem provável que você já tenha ou vivido ou presenciado alguma atitude de um relacionamento interpessoal e de repente essas atitudes não foram satisfatórias, não foram favoráveis. Então, a inteligência emocional, o ato de gerir as emoções, ela possibilita o equilíbrio ao relacionar-se de maneira interpessoal. E aí eu trago uma pergunta. Por que é necessário desenvolver a inteligência emocional? Simples. Porque as pessoas, elas estão o tempo todo se relacionando. Elas estão o tempo todo praticando atitudes. E em alguns casos, essas atitudes, elas não caracterizam o equilíbrio das emoções, entende? O equilíbrio da inteligência emocional. Por quê? Porque em alguns casos precisamos não só encarar, mas precisamos levantar a cabeça para superar os desafios cotidianos. E para tais atitudes é importante que tenhamos ou é importante que possamos desenvolver a nossa inteligência emocional para que, de fato, tenhamos e possamos desfrutar de uma inteligência emocional equilibrada. E é importante também considerarmos que não podemos desconsiderar, nem tampouco descartar os gatilhos mentais. E aí você pode se perguntar, certo, mas o que são gatilhos mentais? São agentes externos
que estimulam a reação das pessoas. Geralmente, esses gatilhos, eles instigam as relações para o lado desconfortável, ou seja, para o lado onde pode tirar determinadas pessoas da sua zona de conforto, entende? E aí eu trago o slogan, a propaganda de um filme lindo, uma animação, Divertidamente. É um filme de 2015, não é um passado muito distante, e embora seja um filme criado em 2015, ele aborda um assunto extremamente pertinente, extremamente significativo, extremamente importante. É uma animação da Disney que aborda o tema da inteligência emocional de forma simples, lúdica, atrativa, didática. Ou seja, o filme ele vai contar a, a história da Hailey, ela é a protagonista, e aí ele vai abordar de uma maneira bem pedagógica como as emoções da Hailey passam por processos de confortos e desconfortos ao passo dela se mudar para outra cidade. E é interessante que ela é a protagonista, concordo, ela é a protagonista, mas não podemos descartar os co-protagonistas. Se eu posso quebrar o protocolo e enfatizar e caracterizar estes outros personagens que estão aí no desenho da cabeça dela. Por quê? Eu posso perguntar ainda mais: como estão as suas emoções? Qual a finalidade da emoção? E, ainda mais profundo, qual a finalidade da emoção equilibrada? Guarda essas duas perguntas. E aí eu trago os co-protagonistas do filme e, de cara, eu apresento a tristeza. Durante o filme, ela vai estimar diversos momentos onde a Hailey vai ter gatilhos de tristeza, de se colocar para baixo, de ficar pensativa, de ficar com aquele ar de solidão, de coitadinha, de que as coisas estão dando errado. Em seguida, eu apresento a nojo, nojinho. Ela sempre vai levantar gatilhos de nojo, de rejeição, de insatisfação. Não é bem assim, não gosto, não concordo. Sempre tem um dedinho podre, se é que eu posso assim mencionar. Em seguida, eu apresento para vocês a raiva a todo momento, em todas as oportunidades que ele tem de proporcionar algo pela Hailey, ele vai estimar de raiva, de chatice, de desconforto, de indiferença, de insignificância, de indignado, revoltado. Sempre vai estar com raiva de alguma coisa. Essa é a raiva. Apresento a vocês também o medo. Ele sempre vai se mostrar inseguro, receoso, assustado, amedrontado com alguma situação. Seja ela de fato uma situação preocupante ou não. E apresento a vocês também a querida alegria. Ela sempre vai levantar e proporcionar gatilhos alegres, felizes, alegres gatilhos que proporcionam satisfação, conforto, prazer, entende? E é interessante que quando a gente percebe essas 5 emoções, tristeza, nojo, raiva, medo e alegria, que são as emoções nas quais o filme aborda, trazendo para a nossa realidade e pensando como anda as nossas emoções e qual a finalidade de termos uma emoção equilibrada, que são as duas perguntas que eu perguntei anteriormente. É interessante que nem sempre estamos bem ao ponto de só demonstrarmos atitudes alegres, entende? Mas é importante considerarmos que todas essas emoções, elas são importantes, sem exceção. E você pode perguntar, nossa, você está me dizendo que a tristeza e o medo são emoções importantes?
Sim. Estou dizendo que a tristeza e o medo são emoções importantes? Sim. Por quê? Quando a gente passa a assistir ou a estudar sobre o tema inteligência emocional, quando a gente passa a gerir as nossas emoções, a entender como funciona esse universo das emoções e a entender, acima de tudo, que a finalidade de desenvolvermos a inteligência emocional é trazermos equilíbrio para as nossas vidas, pensamos que, ao passo de estarmos tristes e com medo, precisamos o quê? Readaptar, precisamos reestruturar tais emoções para não ficarmos uma pessoa amedrontada, para não nos tornarmos pessoas depressivas. É bem verdade que eu tenho certeza que você conhece pessoas que são depressivas ou pessoas que já passaram por situações de depressão. E aí eu pergunto, como essas pessoas conseguiram desenvolver tamanha depressão? Será que elas não perceberam que, por alguma situação, por algum motivo, as emoções delas estavam desgovernadas, desequilibradas? E aí, trazendo para a nossa realidade, eu desejo que possamos ter empatia, possamos ter equilíbrio e possamos ter interesse em olhar para si e compreendermos quais são as evidências, quais são as reações que estamos emitindo mediante as nossas emoções. E essas atitudes, essas reações, elas estão sendo benéficas? Elas estão sendo prazerosas ou elas estão nos deixando desconfortáveis, amedrontadas, com raiva, insatisfeita, com nojo das situações? Entende? Que possamos gerir e desenvolver as emoções para que vivamos e desfrutamos de dias melhores, de dias felizes, de dias tranquilos, mesmo quando alguma situação em nossas vidas não esteja condizente com aquilo que de fato gostaríamos de estar, mas podemos desenvolver o equilíbrio das nossas emoções por meio da gestão dessas emoções. E aí, muito obrigada por sua atenção e espero que vocês tenham gostado dessa sequência desses vídeos, onde trabalhamos a ética associada aos meios de comunicação e interligada à inteligência emocional. 3 assuntos extremamente fundamentais e extremamente pertinentes na sociedade na qual estamos inseridos. Tchau! Obrigada por sua atenção.